7 de abril. Os Saddam Wars acabaram de atacar as instalações que constroem os barcos da Marinha do Irã. Não os barcos, mas a fábrica, as docas secas, os estaleiros de construção. Eles não apenas afundaram a frota do Irã, eles tiraram a capacidade do Irã de reconstruí-la. Ok, deixem-me guiar vocês exatamente pelo que as forças dos Ashur Siwa vêm desmantelando sistematicamente. Desde o dia 1 da Operation Epic Fury, os Estados Unidos declararam a destruição das forças navais do Irã como um objetivo central. E eles executaram isso em camadas. Camada 1. Afundar a frota. Em 48 horas após o início da guerra, cada um dos navios de guerra iranianos que operavam no Gulf of Oman havia desaparecido. O CENTCOM postou no X. 2 dias atrás, o regime iraniano tinha 11 navios no Gulf of Oman. Hoje, eles têm 0. O Iris Jamaran, uma das corvetas da Jamaran Class construídas domesticamente pelo Irã, foi atingido e afundado em suas amarras em Bandar Abbas. Um submarino da Fateh Class foi eliminado perto do Strait of Hormuz. O Iris Makran, o navio de base avançada de 121 mil toneladas do Irã, um petroleiro convertido que servia como porta-helicópteros e nave-mãe para operações especiais, foi pego em seu pier em Bandar Abbas e incendiado. Imagens de satélite mostraram uma espessa fumaça negra subindo sobre a instalação. O Iris Shahid Bagheri, o porta-drones e porta-helicópteros do Irã, uma embarcação de 40 mil toneladas que havia sido comissionada apenas no ano anterior, desapareceu. Camada 2. Destruir os quartéis generais navais. As forças do Zewas alvejaram sistematicamente todos os 5 quartéis generais regionais da IRGC Navy ao longo da costa do Golfo. O primeiro QG naval em Bandar Abbas, múltiplas docas secas atingidas, inúmeras embarcações do IRGC neutralizadas. O segundo QG naval em Bandar Bushehr, pelo menos 6 grandes hangares de armazenamento e 2 edifícios menores destruídos. O terceiro QG naval em Bandar Mashar, pelo menos 6 munições lançadas em estruturas adjacentes ao edifício principal do quartel-general. Camada 3. As instalações de construção. É nisso que a maioria das pessoas não tem focado o suficiente. As docas secas em Bandar Abbas que foram atingidas não eram apenas vagas de estacionamento para navios prontos. Elas eram instalações ativas de construção e manutenção, a infraestrutura que mantém a frota do Irã operacional e permite a construção de novas embarcações. Quando você destrói uma doca seca, você não está apenas destruindo um navio parado nela. Você está destruindo os sistemas de guindastes, as rampas de lançamento, o equipamento de manutenção, as instalações especializadas que permitem que novos barcos sejam montados e lançados. E quando você adiciona os novos ataques de 7 de abril às instalações militares da Karg Island, atingindo mais de 50 alvos, incluindo bunkers e instalações de armazenamento, você está completando o quadro de uma campanha projetada não apenas para eliminar o poder naval atual do Irã, mas para eliminar sua capacidade de regenerar esse poder. Agora, deixem-me contar a vocês sobre o tipo específico de barcos que o Irã estava construindo. A IRGC Navy do Irã não é uma marinha tradicional de águas azuis. Ela não tenta competir com a marinha do Zewa porta-aviões contra porta-aviões. Isso seria suicídio. Em vez disso, a IRGC Navy segue o que os analistas militares chamam de doutrina de guerra assimétrica. Táticas de enxame, ataques de bater e correr, embarcações de ataque rápido armadas com mísseis antinavio, barcos suicidas e embarcações de superfície não tripuladas que podem ser lançadas em números enormes contra um único alvo. A peça central dessa doutrina era a corveta da Shahid Soleimani Class, batizada em homenagem ao general do IRGC, que foi morto por um ataque de drone dos Essankirnair em 2020. Estas eram corvetas de mísseis construídas pelo Irã, fabricadas em estaleiros em Bushehr, Qashm e Bandar Abbas. O que as tornava distintas era o seu design de catamarã, cascos duplos com ângulos agudos para uma assinatura de radar reduzida. O Irã afirmava que elas tinham cascos de alumínio em vez de aço, reduzindo o peso e aumentando a velocidade. Elas eram essencialmente navios de ataque rápido com características furtivas, projetados especificamente para operações no Strait of Hormuz. Durante as semanas iniciais do conflito,
O IRGC usou exatamente esse tipo de capacidade de ataque rápido para assediar o transporte marítimo. Embarcações de ataque rápido iranianas, armadas com drones, foguetes e mísseis antinavio, enxamearam embarcações comerciais por todo o Golfo. Eles incendiaram um navio mercante de propriedade israelense usando um ataque de drone. Eles atingiram petroleiros. Eles atacaram navios ancorados. Eles operavam a partir das ilhas de Qashm, Hengam e Larak, posicionadas bem ao lado das principais rotas de navegação como bases de ataque avançadas. Sasha Bruchman, um analista de assuntos militares e de segurança do International Institute for Strategic Studies, colocou de forma clara: enquanto a marinha convencional do Irã foi amplamente destruída, a IRGC Navy continua capaz de assediar o transporte marítimo com sua frota de pequenos barcos e embarcações de superfície não tripuladas. A inteligência do ZEUA confirmou o mesmo. Mesmo em meados de março, fontes disseram que as forças navais do IRGC ainda tinham cerca de metade de suas capacidades de pequenos barcos intactas. Centenas, se não milhares, de pequenos barcos e embarcações de superfície não tripuladas. Essa é a ameaça que ainda não foi resolvida. E é exatamente por isso que destruir as instalações de construção e manutenção importa tanto. Agora, deixem-me atualizar vocês sobre o que acabou de acontecer no dia 7 de abril. Os Estados Unidos atacaram a Kharg Island pela segunda vez nesta guerra no dia 7 de abril. As forças dos Issabiluntia atingiram mais de 50 alvos militares na ilha em ataques aéreos no início da manhã. De acordo com autoridades dos Issabiluntia, falando a Reuters, ao Washington Post, a CNN e a NBC News, os alvos incluíam pistas de pouso, bunkers, instalações de armazenamento e sistemas de defesa aérea. O vice-presidente J.D. Vance confirmou os ataques enquanto falava em Budapeste, dizendo que eles não representavam uma mudança na estratégia, e acrescentou de forma crucial: nós íamos atacar alguns alvos militares na Kharg Island, e acredito que fizemos isso. O que havia na Kharg Island que os militares continuavam atingindo? Em 13 de março, o CENTCOM confirmou que o ataque de precisão em larga escala na Kharg Island teve como alvo mais de 90 locais militares e destruiu instalações de armazenamento de minas navais, bunkers de armazenamento de mísseis e múltiplos outros locais militares. Em 7 de abril, os Sataniyus atacaram essas mesmas instalações uma segunda vez. Isso diz a vocês algo importante. Ou o Irã estava tentando reabastecer essas instalações após os ataques de março, ou locais de esconderijo adicionais foram identificados através da inteligência. De qualquer forma, a mensagem foi clara: toda vez que o Irã pré-posicionar capacidades ofensivas navais naquela ilha, os EU-Palmera vão colocar uma bomba lá. Agora, aqui está um desdobramento que eu acho que não recebeu nem de perto a atenção suficiente: a eliminação sistemática de toda a estrutura de comando da IRGC Navy. Em 26 de março, Israel anunciou que havia matado Alireza Tangsiri, o comandante da IRGC Navy, o homem que liderava pessoalmente o bloqueio do Irã ao Strait of Hormuz, morto em um ataque aéreo. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou isso, descrevendo Tangsiri como diretamente responsável pelo fechamento de Hormuz. Mas não foi apenas Tangsiri. A IDF relatou que todos os outros comandantes-chave da IRGC Navy foram mortos no mesmo ataque. Toda a estrutura de comando naval, eliminada em uma única operação. O comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, respondeu com uma declaração que deveria ser escrita nos livros de história. Ele descreveu a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica como estando agora, e estou citando, em um declínio irreversível. E quando você adiciona isso à destruição das instalações de construção, das docas secas, dos quartéis generais regionais, dos locais de armazenamento de minas, dos estaleiros de construção de barcos, você começa a entender o quadro completo. Os EUE não apenas lutaram contra a IRGC Navy, eles desmantelaram o ecossistema industrial que torna uma IRGC Navy possível. Navios levam anos para serem construídos. Comandantes levam décadas para desenvolver conhecimento institucional.
Instalações especializadas de construção naval exigem recursos enormes para serem construídas e mantidas. Tudo isso derrubado sistematicamente ao longo de 39 dias. Agora eu quero ser honesto com vocês. A ameaça naval do Irã ao Strait of Hormuz foi drasticamente reduzida, mas não foi eliminada. O ativo restante mais perigoso do IRGC não são os grandes navios. Esses já se foram. É o enxame de pequenos barcos, as centenas de embarcações de ataque rápido, os barcos drone, as embarcações de superfície não tripuladas espalhadas pelas ilhas e posições costeiras perto do estreito. Um único barco de ataque rápido armado com um míssil antinavio moderno, digamos, o Nor desenvolvido pelo Irã, pode ameaçar um superpetroleiro totalmente carregado. Você não precisa de uma marinha convencional para isso. Você precisa de um cara, um barco e um míssil. E o Irã tem centenas dessas combinações distribuídas por toda a costa do Golfo Pérsico. Como um especialista disse à rádio Free Europe, não há necessidade de o Irã plantar minas na foz do Golfo Pérsico agora. A razão pela qual os navios não estão passando é que as empresas sabem que a probabilidade de serem atingidos é extremamente alta. A ameaça é tanto psicológica quanto física. As companhias de seguros não vão cobrir os petroleiros. Os capitães não vão navegar. O petróleo continua bloqueado mesmo que apenas uma fração do poder naval original do Irã ainda esteja funcional. É por isso que a campanha do ZEWA teve como alvo específico a infraestrutura de construção e manutenção. Aqui está algo que eu quero conectar para vocês, porque muitas vezes isso é tratado como duas histórias separadas. A campanha aérea e a campanha naval estão completamente entrelaçadas. Você não pode conduzir operações de limpeza de minas no Strait of Hormuz sem cobertura aérea. Você não pode escoltar petroleiros sem caças sobrevoando. Você não pode atacar com segurança as instalações navais costeiras sem que a superioridade aérea seja estabelecida primeiro. É por isso que a progressão da campanha aérea mapeia quase exatamente a progressão da campanha naval. Nas primeiras semanas, os B-12 Spirits executaram missões furtivas para martelar as defesas aéreas iranianas, enquanto os Tomahawks da Marinha dos Essabiriniciui atingiam simultaneamente os quartéis generais navais. À medida que a rede de defesa aérea se degradava, os B-1B Lancers entraram, bombardeando locais de mísseis e estruturas de comando. Os F-35Cs dos grupos de ataque de porta-aviões esculpiram corredores de controle local sobre as áreas costeiras. E agora, dia 39, os B-52H Stratofortresses estão voando diretamente sobre o Irã, carregando bombas de gravidade guiadas por JDAM, fazendo passagens repetidas contra quaisquer alvos que a rede ISR identifique. Os KC-135 Stratotankers estão mantendo os B-52, os F-16s e os F-35s no ar continuamente, permitindo o tipo de pressão sustentada que desgasta a vontade e a capacidade de um inimigo simultaneamente. No entanto, o Irã ainda revida. Em 4 de abril, o IRGC usou um drone para atacar o MSC Ishika, um navio mercante de propriedade israelense perto do Strait of Hormuz, incendiando-o. O Irã continuou lançando mísseis balísticos contra os estados do Golfo. 4 pessoas foram mortas em Haifa quando um míssil iraniano atingiu um edifício residencial. E aqui está o que torna isso particularmente frustrante do ponto de vista estratégico. O Irã não precisa de uma grande marinha para manter isso. O IRGC opera o que os analistas chamam de uma frota de mosquitos, pequenas embarcações armadas, drones lançados a mais de 1.000 milhas no interior, mísseis antinávio baseados em terra. Nada disso requer uma doca seca funcional em Bandar Abbas. O estreito continua sendo, nas palavras de um oficial, um vale da morte para a navegação comercial. Não porque o Irã tenha uma marinha poderosa, porque tem algumas centenas de pequenos barcos e 10.000 drones e à disposição para usá-los. Certo? Deixem-me dar a vocês o panorama estratégico de por que destruir a capacidade de construção de barcos do Irã importa além da luta imediata. Quando os tiros eventualmente pararem, seja através de um acordo de cessar-fogo, uma mudança de regime ou uma decisão iraniana de aceitar os termos, a questão se torna: como o Irã ficará depois? Qual capacidade militar ele retém? E quão rápido ele pode se reconstruir?
Antes desta guerra, o Irã havia passado décadas construindo meticulosamente uma frota de navios de guerra, submarinos e embarcações de ataque rápido nacionais. As corvetas da Shahed Soleimani Class levaram anos para serem desenvolvidas e fabricadas. O Makran levou 2 anos para ser convertido. A força de submarinos foi um grande investimento na capacidade de defesa nacional. Tudo isso está destruído ou severamente degradado, e não vai crescer de novo rápido. Construir embarcações navais exige infraestrutura industrial especializada, rampas de lançamento, docas secas, instalações de usinagem de precisão, trabalhadores treinados, cadeias de suprimentos para materiais de grau naval. Você não pode reconstruir isso em 6 meses. Você provavelmente não pode reconstruir isso em 5 anos, dependendo do que foi destruído e se as sanções internacionais continuarem. O Proceedings of the U.S. Naval Institute descreveu o inventário de minas pré-guerra do Irã como estando entre 5.000 e 6.000 unidades. Essas minas foram estocadas ao longo de décadas. Elas não podem ser substituídas rapidamente. E as instalações de armazenamento de minas na Karg Island, alvejadas 2 vezes, tornaram mais difícil posicionar o que resta. O que os IOA fizeram não foi apenas vencer uma batalha. Eles atrasaram a capacidade de combate marítimo do Irã em uma geração, possivelmente mais, se o acordo político que se seguir a este conflito incluir restrições ao rearmamento naval iraniano. Esse é o jogo de longo prazo e parece estar funcionando. E agora há notícias de um possível acordo de cessar-fogo. A CNN relatou no dia 39 que os EUA, Israel e o Irã concordaram com os termos. Se isso se mantiver, e é um grande se, a guerra pode estar entrando em sua fase final. Mas mesmo em um cenário de cessar-fogo, os danos à infraestrutura naval do Irã não desaparecem. As docas secas estão destruídas. As instalações de construção são escombros. Os comandantes da IRGC Navy estão mortos. O Makran está no fundo do Golfo. Os navios da Jamaran Class desapareceram. O que quer que o Irã negocie nas negociações de paz, ele estará negociando de uma posição onde reconstruir uma força naval crível levará anos e bilhões de dólares que ele não tem. Isso não é pouca coisa. Essa é uma enorme conquista estratégica, realizada em 39 dias a partir do ar, sem uma única bota dos Iron Sarneus em solo iraniano. Onde você acha que isso termina? Deixe sua opinião nos comentários. Um cessar-fogo é real? Ele pode se sustentar? E o Irã realmente aceita limites permanentes em sua reconstrução militar? Inscreva-se se você é novo por aqui. Ative o sininho. Esta é a guerra mais consequente no Oriente Médio em uma geração, e nós estamos cobrindo cada desdobramento. Fiquem atentos. Vejo vocês no próximo vídeo.